primeiramente, obrigado pelo convite aí da Rádio Inferno de falar sobre esse assunto que é muito relevante para uma boa parte dos torcedores colorados, que é a liberação da cerveja nos estádios, Jorge. Como a gente tem pouco tempo, vou só me apresentar aqui, eu sou o Luan Santos, apresentador, esse é o Gabriel Fernandes, nosso estagiário que está aqui participando hoje conosco também como comunicador, Jorge. E a gente já vamos engatar a primeira pergunta, porque assim, né, este é um assunto que a gente está falando aqui com um vice-presidente jurídico que entende leis, mas essa é uma lei estadual já, lá de 2008, né, essa proibição da cerveja nos estádios. A minha grande pergunta é da onde surgiu essa ideia? Porque as informações que surgiram, Jorge, é que o mote que vocês conseguiram usar judicialmente falando, desculpa os termos leigos aqui, tu vai nos corrigindo, mas o mote que vocês usaram judicialmente falando foi justamente por não ser um jogo oficial, de uma competição oficial, certo? E como surgiu essa ideia de tentar trazer a cerveja para dentro do estádio, já que é proibida em competições oficiais? Mais uma vez, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luan. Boa noite, Gabriel. Boa noite a toda a torcida colorada que nos ouve. É um prazer poder falar com o pessoal da Rádio Inferno aí. E estou sempre à disposição e o clube à disposição de todos vocês para sempre prestar os melhores esclarecimentos. Luan, tua pergunta é bem importante justamente porque era do nosso interesse sempre trazer novas experiências para o nosso torcedor. Essa é a nossa premissa básica como direção, para que o torcedor se sinta cada vez mais acolhido, cada vez mais ambientado dentro da sua casa, que é o Estádio Beira-Rio. A partir do momento que nós marcamos o amistoso contra a seleção mexicana, nós nos debruçamos, e aí eu fui provocado, inclusive, com o nosso vice-presidente de administração, André Dalto, que tinha esse interesse em trabalhar em conjunto com o marketing, com todas as áreas que envolvem o clube, de poder eventualmente tentar liberar a bebida alcoólica para o evento como uma experiência. No momento que a gente se debruçou na parte jurídica, e aí a consulta que nos foi feita juridicamente era de qual era a abrangência da legislação. E a legislação do estadual, essa que tu bem referiu, de 2008, ela menciona especificamente que só eventos de competições oficiais. Qual foi a nossa interpretação direta jurídica? O amistoso ele não é um evento, uma competição oficial. Mas nós, dentro de um clube centenário, de um clube da relevância do Inter, nós não poderíamos única e exclusivamente nos pautar única e exclusivamente pela opinião do nosso jurídico. A gente precisava ter outras vertentes e até pela sensibilidade do tema, né, Lua? Eu acho que isso é bem importante que o torcedor entenda. Não é um tema fácil de tratar na nossa sociedade hoje em dia, o retorno eventual de bebida alcoólica. Então é um tema de extrema seriedade e necessidade de discussão sobre ele. O que nós fizemos? Nós iniciamos com uma consulta para a Federação Gaúcha. Olha a Federação Gaúcha, e aí aqui eu trago o meu agradecimento ao Raia, que é um dos funcionários nossos da operação, que nos municiou dessa consulta com a Federação. Federação, é um evento oficial, é uma competição oficial? A Federação, através do seu departamento jurídico, foi expressa e taxativa. Não é. Então aí nós iniciamos, e aí eu posso depois, para não ficar muito longo aqui a resposta, posso discorrer depois, aí nós iniciamos todo o transcurso de conversar com todos os atores políticos, de entidades públicas, que estejam envolvidos dentro da operação de um jogo de futebol, para que a gente pudesse ter o respaldo jurídico completo de todas as pessoas envolvidas no espetáculo. Tu tocou num ponto muito importante, Jorge, né? Que esse é um tema muito sensível. Tanto é que essa não é uma lei federal, por exemplo, né? A gente pode acompanhar quando o Inter, infelizmente, em função das enchentes, jogou em outros estados, como Santa Catarina, por exemplo, lá a cerveja era liberada, os torcedores podiam beber cerveja e tudo mais dentro do estádio. Olha, te confesso que fui em todos os jogos que o Inter jogou em Santa Catarina e não vi nenhum problema, principalmente nenhum problema relacionado à bebida. Mas é importante que seja feita uma medida educativa, ou até preventiva, ou de conscientização com relação às bebidas alcoólicas, né? Porque
tudo bem, a gente vai liberar para esse jogo até. Uma das minhas perguntas era, pô, se vai servir como um evento teste, tu acabou já respondendo, né, na tua última pergunta, que acaba também servindo como uma experiência, como um teste. De forma indireta, sim, né, Lua? De forma indireta, a gente sabe e entende a representatividade desse evento, mas que não é o nosso objetivo final. Nosso objetivo final era trazer uma nova experiência ao nosso torcedor. A gente tem que lembrar que essa legislação é uma legislação de 2008, onde o Estádio Beira-Rio ele não era reformulado, ele não estava adaptado para receber jogos internacionais dessa magnitude, dessa envergadura que nós estamos fazendo. Nós não podemos esquecer que nós recebemos uma Copa do Mundo, onde a Copa do Mundo e uma legislação federal autorizava a venda de bebida alcoólica. Todos que foram ao Beira-Rio em 2014 lá puderam experimentar a experiência de ver um jogo de Copa do Mundo bebendo a sua cerveja. Então, esse foi um dos motivos de a gente se cercar e se municiar de todas as opiniões. E aí, repito aqui, tanto Federação Gaúcha, Ministério Público, no juizado do torcedor, a parte da segurança pública, o nosso Coronel Biaki, que é do Departamento de Operações, foi incansável em tratar com o comando para que isso fosse bem entendido e não fosse mal visto, né? E nós fizemos também consultas formais, tanto ao Estado do Rio Grande do Sul, através da Casa Civil, como também ao município de Porto Alegre, para a Procuradoria-Geral do município. Por que disso? Até explicando para o grande público. Para que eles nos formalizassem se eles entenderiam que haveria algum impeditivo por aquela lei de a gente fazer esse evento com a medida da bebida alcoólica. E todos eles foram taxativos. A lei não proíbe neste tipo de evento. A lei proíbe em competições oficiais. Então isso nos deu o resguardo de podermos fazer o evento dessa forma. Não, perfeito. Até complementando ali a minha última pergunta, era justamente se o Inter também pretende fazer alguma campanha, acho que campanha é uma palavra muito forte porque é só um jogo, mas algum movimento de conscientização para o uso moderado também da bebida alcoólica, que é importante, né? Tá liberado dentro do estádio, gente, entendam, tá liberado dentro do estádio, mas não não é farra, né? Por favor, sempre que for beber, beba com moderação. E o Inter tá buscando alguma coisa nesse sentido, Jorge? Claro que sim, importantíssimo a tua pergunta e teu questionamento, porque já no anúncio hoje nós fizemos questão de o cantar, o vibrar é sem moderação. A gente vai alentar pelo time e pelo Inter a todo custo, a plenos pulmões. Ora, a bebida, para além de ser para maiores de 18 anos, isso sempre tem que ser ressaltado, ele também tem que ser com moderação. Porque a gente sabe que a gente precisa dar o exemplo. Se a gente pretende, em algum momento, que a sociedade, e não é o Internacional, não é o Jorge enquanto vice-presidente jurídico, que vai, eventualmente, discutir futuramente a questão se libera ou não bebida alcoólica no estádio. Isso é de competência dos deputados da Câmara Estadual. É deles a competência de tratar sobre isso. Mas nós, como clube, como referência, como o Internacional nós podemos municiar, através desses eventos, de dados e também do exemplo de como a gente pode não só se portar, como também trazer dados concretos para a discussão desse tema. Gabriel Fernandes, já vou te liberar aqui para fazer a pergunta, mas eu quero pedir para tu deixar o like, deixa o like com a gente, tu que está assistindo aqui. Jorge Oliveira Filho, vice-presidente jurídico do Internacional, falando um pouco sobre esse processo de liberação da bebida alcoólica para a partida de amanhã contra o México. Gabrielzinho, manda tua pergunta aqui para o Jorge. Bom, primeiramente, boa noite, é uma honra te ter aqui com a gente no segunda edição de hoje. E agora entrando no lado financeiro da questão da liberação da cerveja. Essa arrecadação, ela vai para o Inter totalmente ou parcialmente, ou os bares são da Abril? E ainda em cima disso, a gente já tem uma projeção da arrecadação dos valores que a gente está falando dessa questão da liberação da cerveja? Gabriel, obrigado pela tua pergunta, é importantíssima. Não é muito a minha área, né? Porque é a parte jurídica. O que eu vou te transmitir aqui, transmitir para o nosso telespectador o que eu já tenho de conhecimento, mas assim, o primeiro aspecto da tua pergunta é importantíssimo para esclarecer, porque muita gente entende que daqui a pouco o Internacional estivesse fazendo esse movimento única e exclusivamente pensando no seu lado financeiro. Não é, porque dentro do contrato que nós temos de parceria com a Abril,
a receita toda dos bares está direcionada com Abril, então o Internacional não participa financeiramente desse retorno financeiro. A bem da verdade é que se o Internacional fosse pensar única e exclusivamente em si, financeiramente não teria esse retorno e não teria nem o porquê estar discutindo esse tema. Mas é um pedido da torcida, é um clamor, inclusive da torcida nos dia a dia do pátio, todo mundo conversa conosco. Eu fui diretor de consulados em 2023 e lá ouvi muita gente dizendo, poxa, viajo quilômetros e quilômetros, gostaria única e exclusivamente de sentar e poder usufruir da experiência de assistir o Internacional tomando uma cerveja, para que eu não precisasse ficar, e isso é importante a gente alertar o torcedor, que é o que mais acontece, ficam até os últimos minutos antes do jogo e depois aglomera o pessoal para ingressar no estádio. A gente não precisa mais ter isso hoje. O pessoal pode entrar com tranquilidade antes e aí também poder fazer, usufruir da sua cerveja dentro do estádio. Tua segunda pergunta, desculpa, Gabriel, para além da parte financeira... Valores, né? Era se já existia alguma projeção dessa arrecadação. Aí eu não sei te dizer de questões de valores, é muito mais com a questão da administração, mas principalmente do marketing do Inter, se tem alguma ação vinculada que possa nos trazer algum tipo de retorno sobre isso. Mas acredito que deva ter alguma questão que venha vinculado, mas não sei te responder precisamente. A logística fica por parte da Abril, provavelmente, né? Toda essa questão logística de quem vai, fornecedor, quem vai comprar, onde comprar, se vai ter os ambulantes autorizados lá dentro do Beira-Rio vendendo, isso tudo é com a Abril, né? Perfeito, exatamente. E uma outra pergunta ainda sobre essa questão logística, mas acho que também pega um pouco da tua área. Se vai ter algum critério de restrição de venda, daqui a pouco como limite por pessoa, ou algum horário para encerrar essa operação, já foi discutido alguma coisa sobre essa questão? Boa pergunta, isso aí até é um pouco mais da área do André Dalto, que é o nosso vice-presidente de administração, eu não sei te responder, até depois do nosso contato aqui ainda tem uma agenda com ele para a gente ainda alinhar os últimos detalhes para o jogo de amanhã. Não sei te dizer especificamente, mas acredito que tem, assim, algum tipo de restrição. O que a gente já determinou, sim, é que vai ter um acompanhamento de todo o pessoal orientando internamente, né, para o consumo consciente, para que as pessoas não façam filas e aglomerações. O nosso pessoal de estruturação, os famosos stewards, vão estar bastante atentos a qualquer tipo de incidente para que não haja nenhum tipo de percalço para o Internacional, porque o nosso trabalho fundamentalmente foi, primeiro, de trazer esse evento para o torcedor, mas a gente precisa ter o resguardo de que o Internacional tenha a sua casa à disposição durante o ano inteiro. Então não pode haver nenhum tipo de incidente, intercorrência, num evento teste como a gente está proporcionando nesse sentido. A gente vai se encaminhando já para o finalzinho, porque a gente, como acertou 15 minutos aqui, mas eu tenho duas perguntas em uma. A primeira é... não sei se daqui a pouco foi fechado com alguma marca de cerveja para ser fornecedora exclusiva ou isso fica a critério dos operadores. E a segunda, é só cerveja que será vendido de bebida alcoólica? Amanhã é só cerveja. Até pela demanda e pela logística, a gente não teria possibilidades, porque nós tivemos, desde a semana passada, contatos com todas as autoridades públicas para poder formular essa autorização e só nos foi finalizado e sinalizado que a gente poderia sim fazer na data de hoje. Então, pelo prazo exíguo que nós temos, nós só trabalharemos com cerveja no estádio. E sobre a questão da marca, exclusividade, tu sabe área disso? De marketing, te sugiro uma pauta com ele que vai ser bem interessante. Imaginei. Gabriel, tem mais algum questionamento aqui para o Jorge para a gente já encerrar? De minha parte, era a parte financeira mesmo. Perfeito. Jorge, cara, quero te agradecer a tua disponibilidade de conversar com a gente para elucidar esse tema tão importante para o torcedor colorado. E eu espero de verdade, assim, eu sou um entusiasta da cerveja, tá? Agora falando aqui como CPF mesmo, eu sou entusiasta da cerveja no estádio, eu acho que futebol e cerveja combinam. Em todas as experiências que tive em estádio de futebol, Brasil e mundo afora,
foi sempre uma experiência completa, e isso que tu traz é muito importante, que o Inter entende que a experiência do torcedor precisa ser completa. E se tem essa possibilidade de acontecer amanhã, que seja um teste positivo para todos, e que nossos governantes e deputados, enfim, o nosso legislativo olhe com mais carinho para essa questão, porque eu acho que o estado do Rio Grande do Sul já está pronto para dar esse próximo passo, né, Jorge? Exato, eu te agradeço primeiro pelo espaço de vocês, pela qualidade do conteúdo que vocês proporcionam ao torcedor do Inter, e eu não tenho dúvida que, de nossa parte, enquanto clube, nós estamos à disposição para, primeiro, fornecer essa experiência ao torcedor, e segundo, se isso surtir efeito para que se discuta futuramente, bom, o Internacional vai fornecer todos os dados dessa experiência para que as autoridades públicas possam visualizar e discutir eventualmente se tem interesse ou não nesse momento em abrir essa janela de discussão na sociedade. A nossa parte como clube não é levantar bandeira, não é fazer nenhum tipo de solicitação, e sim trazer o melhor experimento para o torcedor. Perfeito. Obrigado a todo mundo aí, agradeço especialmente aos colorados que acompanham vocês aí, sei que são muitos e querem muito, já somos 45 mil pessoas já confirmadas amanhã para o estádio, e o meu recado para o torcedor final é vão com tranquilidade, aproveitem, usufruam, é o primeiro evento do ano, nós trabalhamos muito para que seja um evento único, para que a experiência seja única para todo mundo, e a partir daí a gente tem um 2025 promissor para o Inter dentro de campo. Quero agradecer aqui o Jorge, Gabrielzinho. Eu queria agradecer o Jorge pelo tempo dele aí, também por esclarecer tanta coisa aí, que por ser um assunto que, bom, tá desde 2008 essa proibição vigente aqui no estado, então essa volta, esse retorno da bebida alcoólica ao estádio, por mais que seja por um jogo aí, uma experiência, como foi dito, era algo que levantava muitas dúvidas. Eu tenho certeza que não só a gente, mas toda a torcida colorada pôde tirar muita coisa desse momento. Então, muito obrigado ao Jorge pelos esclarecimentos. Valeu, Jorge. Imagina, valeu, tô aqui à disposição de vocês quando precisarem, tá bom? Um abraço. Perfeito, um abraço, bom evento para nós amanhã. Valeu.